Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso envolvendo Marcelo Moreno, que mais uma vez vai ser convocado e vai desfalcar o Cruzeiro possivelmente nos primeiros 3 jogos do Campeonato Mineiro. Será que o boliviano tem que continuar aqui no Cruzeiro? Será que já deu hora dele sair? Quero comentar com vocês. Quero falar também sobre uma reunião que o Ronaldo deve ter ao longo dessa próxima semana com um bilionário que tem interesse em patrocinar o clube. Eu quero dar alguns detalhes aqui também, dando continuidade no vídeo, falar sobre 2 jogadores que no caso estavam cotados para estar na Copinha, mas que estão treinando na equipe profissional, e como o Paulo Pezzolano avalia assim, até mesmo alguns jogadores que devem vir da Copa São Paulo. E também, para terminar, quero falar com vocês sobre no caso a dívida do Cruzeiro na FIFA, que esse valor foi se multiplicando ao longo dos anos, e quantos milhões o Cruzeiro vai ter que pagar para finalizar o transfer ban, e qual que era esse valor inicialmente. Sabe que teve um aumento aí gigantesco, tá bom? Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando a essa marca de 31 mil inscritos e 300, então assim, conto com a ajuda de todos vocês, tá? Não esqueça também de se inscrever no nosso canal de cortes do Cruzeiro News, que eu vou deixar aqui aparecendo. Vai lá se inscrever, caso você não seja inscrito. Poucos de vocês ainda se inscreveram no nosso outro canal. Vai lá dar uma olhada que eu vou postar alguns conteúdos exclusivos por lá. O salve de hoje é para 2 pessoas. O primeiro é para o Evaldo Pereira, ele que é lá de Ipaba, Minas Gerais. Muito obrigado, Evaldo, um abraço. E o outro salve vai para o Fernando Ferreira. Muito obrigado também, Fernando, um salve para você. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que mesmo aqui no sabadão eu devo postar um vídeo ali por volta das 6, 6 e meia, então aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Bom, quero começar falando assim, sobre um zagueiro e um atacante que estão no caso na equipe profissional do Cruzeiro, que eram do time sub-20, que eram 2 jogadores cotados para, no caso, estar no time da Copinha do Cruzeiro, mas isso acabou não acontecendo, que é no caso do zagueiro Pedro Nardossi e também do atacante Marcelinho, que ambos têm 19 anos de idade e no caso estavam no seu último ano da equipe sub-20. A dupla de zaga, no caso da Copinha, está sendo formada atualmente pelo Matheus Vieira. Matheus Vieira está muito bem, e o Paulo, e ainda tem o Everton, que já teve passagem no profissional, é um excelente zagueiro, que é o reserva ainda na posição. Então, no caso, o Pedro Nardossi acabou subindo, treinando com a equipe de cima, e ele foi, no caso, procurado pela comissão técnica e foi liberado pelo técnico da equipe sub-20. Vale lembrar que o Marcelinho, por sua vez, ele estava cotado para jogar a Copa São Paulo, mas como o Cruzeiro também sofreu o transfer ban na categoria de base, não pôde inscrever jogadores. Ele não jogou sim pelo Cruzeiro, porque ele foi contratado quando o transfer ban estava em vigente, mas assim, não tem problema, tanto que ele já está treinando também aqui na equipe profissional, e assim, mesmo ele não estando na Copinha, deve ter algumas oportunidades e até mesmo assim, demonstrar um bom trabalho nos treinamentos com o técnico Paulo Pezzolano. Inclusive, falando sobre o técnico uruguaio, ele que tem interesse de avaliar também alguns jogadores da Copinha, quando no caso o Cruzeiro terminar a competição e tudo mais. Tanto que nesse sábado agora já tem jogo, às 7 horas, contra o Retrô, que inclusive vai passar no canal da Copinha aqui no YouTube e possivelmente também no Sport TV, tá? O Paulo Pezzolano tem interesse de avaliar alguns jogadores que estão indo bem para contar no elenco profissional. É um técnico que gosta bastante de jogadores jovens, e que eu acho que é a receita do Cruzeiro, né, para sair dessa situação. Tem excelentes jogadores. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você está achando do Cruzeiro e da equipe de base até aqui. Dando continuidade no vídeo, quero falar também sobre a dívida do Cruzeiro na FIFA, onde o Cruzeiro vai ter que pagar até agora, no final do mês de janeiro, que eu já tinha informado para vocês, mais do que 23 milhões de reais de transfer ban. Eu já disse aqui para vocês que o Cruzeiro vai fazer esse pagamento. O Ronaldo já deixou parte do dinheiro para ser pago, esses 23 milhões de reais. Mas nesse vídeo aqui hoje eu quero trazer para vocês o quanto essa dívida aumentou no decorrer dos anos. Que vai lembrar, tanto essa vinda do Rascaeta e do Riascos foi na gestão do Gilvan de Pinho Tavares, lá em 2015 ainda. E assim, teve uma valorização gigantesca, muito por conta dos juros, né, porque o Cruzeiro não pagou a dívida, e também pela desvalorização do real, porque as cobranças estão em dólar e em euro, e teve uma desvalorização gigantesca. Enfim, quero falar também sobre assim, o Cruzeiro que, no caso, essa dívida inicial era algo próximo de 12 milhões de reais. E até no início desse, no caso, no mês de outubro, estava falando que essa dívida era de 14 milhões, 15 milhões. Nada disso, esse valor se multiplicou, saiu ali de 12 milhões, que era lá em 2015, para 23 milhões de reais em 2022. Enfim, é realmente um valor gigantesco, muito por conta, igual eu falei para vocês, pela desvalorização do real e pelos juros, porque já são aí quase 7 anos, né,
dessa dívida que inclusive foi levada à FIFA. A que mais preocupa nesse momento é a do Rodriguinho, que mesmo o Cruzeiro já tendo pago uma parte, faltava algo próximo de 25 milhões de reais, isso no início de 2019. Passou aí 3 anos e hoje o Cruzeiro tem que pagar mais do que 33 milhões de reais. O combo total do Rodriguinho vai custar mais do que 40 milhões de reais para o Cruzeiro. Pra você ver, foi quase o valor da venda do Arrascaeta para contratar o Rodriguinho. Contratou ele e acabou não dando nada naquele mesmo ano. Ainda foi rebaixado e deixou esse rombo financeiro aí pro Cruzeiro. Mas enfim, vale lembrar que o Ronaldo até falou sobre a dívida do Cruzeiro na FIFA, onde o Cruzeiro tem um passivo de 23 milhões de reais e só é a ponta do iceberg, porque o Cruzeiro tem mais do que 117 milhões de reais para ser pago só em transfer ban, só em processo na FIFA até 2023. E até o Ronaldo falou sobre a possibilidade de negociar esse débito com a FIFA e tudo mais, que um dos trechos da entrevista dos sócios torcedores, ele falou o seguinte, abre aspas: durante esse ano e o próximo, alcançaremos o valor de 140 milhões de reais de transfer ban. É uma dívida que dificilmente poderá ser negociada, mas vamos tentar assim negociar e entender um pouco das outras dívidas. Nosso compromisso é cumprir com todas as dívidas que nos correspondem, fecha aspas. Enfim, uma valorização gigantesca, muito por conta de gestões irresponsáveis, que espero que agora, a partir de diante, com o Clube Empresa, certeza que não vai existir mais esse tipo de coisa de ficar deixando para a próxima gestão e tudo mais, algo ridículo, já estava totalmente ultrapassado, que foi fundamental para o Cruzeiro chegar na situação financeira muito ruim que se encontra hoje. Penúltimo assunto desse vídeo, eu quero falar com vocês sobre o Marcelo Moreno, que foi mais uma vez convocado para a seleção boliviana e vai desfalcar o Cruzeiro de 2 jogos, já está certo, e possivelmente 3 partidas num clássico, inclusive, contra o América Mineiro. Notícia lá do Globoesporte.com, que no caso ele foi convocado para a seleção boliviana nas eliminatórias e vai desfalcar o Cruzeiro, já estava desfalcando nas eliminatórias, no caso nessa pré-temporada e também no início da competição do Campeonato Estadual. Enfim, até levou vários levantamentos, principalmente lá no Twitter, depois dessa notícia, de vários torcedores pedindo a rescisão de contrato dele, porque realmente o Marcelo Moreno tem jogado muito mais pela seleção boliviana do que pelo Cruzeiro. Isso é um absurdo, pra você ter uma ideia. Ano passado mesmo teve 3 convocações seguidas, tipo assim, a cada 1 mês e meio, que ele jogava 3 jogos pela seleção boliviana, ficava 10 dias por lá, por exemplo. Então a cada 1 mês e meio, 45 dias ali, o Marcelo Moreno desfalcava o Cruzeiro de 2 partidas, 3 partidas. Tanto que ano passado eu nem tinha me atentado assim aos números, né? Como que foi o desempenho dele em relação ao número de jogos, e foi um número ridículo. Foram apenas 22 partidas pelo Cruzeiro, 22 jogos. E olha que não, assim, o Marcelo Moreno ano passado era para ser o cara do Cruzeiro, não tinha nenhum competidor à altura dele no início da temporada, igual o Rafael Sobis, o Thiago, o Guilherme Bisoli também não conseguiu ter uma sequência, e o Marcelo Moreno fez incríveis 22 partidas e marcou 6 gols. Na temporada de 2020, pelo menos ele jogou mais, 32 jogos, mas teve números muito ruins, 3 gols e 2 assistências. Aí tudo bem, até aprovaria ele continuar para 2021 e fez aí 22 partidas e 6 gols marcados. Tem um dos maiores salários do elenco do Cruzeiro e contrato até o final desse ano. Eu acho assim, se o Cruzeiro chegar a um acordo com ele, poderia ser interessante a rescisão ou uma diminuição brusca no salário, tá? Não sabemos quanto que ele ganha, mas era mais do que 150 mil e ainda tinha uma ajuda, por exemplo, do Pedro Lourenço. Eu não duvido nada que deve ser ali algo próximo de 250, 300 mil. Se o Ramon receber 240 mil por mês, eu não ficaria nada surpreso o Marcelo Moreno receber 300 mil, tá? E assim, eu vejo que esse valor, o Cruzeiro poderia, por exemplo, trazer um ponta de velocidade, pagando 150 mil, 180 mil de salário, que iria agregar bem mais, porque de centroavante eu até prefiro o Edu, tá, como titular, e além disso ainda tem o Thiago, que eu acho que vai ser vendido, mas ainda tem ele, tem, por exemplo, o Vinícius Popó, que eu acho muito melhor ter o Edu como titular e o Vinícius Popó jogar ali umas 20 partidas no Brasileirão, ter uma sequência, ainda mais que é um jogador de 20 anos de idade. Se ele joga 20 jogos, faz 8 gols, já tá valendo 20, 25 milhões de reais, né? Então assim, eu prefiro muito mais do que contar com o Marcelo Moreno, que é um jogador que fez muito pelo Cruzeiro, mais recentemente tá numa fase bem ruim. Eu acho que se for válido assim, esperar, por exemplo, o Campeonato Estadual, mas ele já vai ficar fora contra a estreia diante ao RT, no dia 30 diante o Atlético, e ele só volta da seleção dia 2 de fevereiro, e no dia 3 tem jogo contra o América, um clássico, no Independência, que eu também não acho que ele deve jogar. Então assim, tô curioso para ver como que vai ficar, se o Ronaldo vai rescindir o contrato dele, se não. Eu quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários,
se você concorda comigo, se você acha que o Marcelo Moreno tem que ficar, se ele tem que sair. Tô curioso para saber a opinião de vocês. E o último assunto desse vídeo é a respeito de uma reunião com o Ronaldo e o Alexandre Birman, que é no caso o CEO da Arezzo aqui no Brasil, empresa gigantesca de sapatos e bolsas, muito voltado para o público feminino, né, no caso. E assim, é um cara muito bem sucedido que quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, naquele sábado, no último dia 15 de dezembro, se eu não me engano, o Alexandre colocou inclusive no seu Instagram, nos seus stories, falando assim, sobre que ele estava feliz, né, dessa compra do Ronaldo comprando o Cruzeiro, e que no caso ele torce para a Raposa, e que inclusive teria interesse em uma aproximação, no caso com o Cruzeiro, para ter essa visibilidade que o Ronaldo vai passar para o clube nos próximos anos. Enfim, isso tem um pouco mais do que um mês, né, praticamente, e no caso até 8 dias depois, 10 dias depois, no caso o Jair Carvalho tinha informado que ele iria ter uma reunião com o Ronaldo Fenômeno, e que inclusive já estava marcado, por exemplo, para ele se encontrar com o Pedro Lourenço, que seria justamente naquela mesma semana. Pelo que nós sabemos, não teve encontro do Ronaldo com o Alexandre nessa semana, porque ele já se encontrou com várias pessoas, né, com o Pedro Lourenço na terça, na quarta e na quinta teve fotos divulgadas dele com Elias, e também com outro empresário de Ipatinga, que é um cara muito bem sucedido, mas com o Alexandre, pelo que parece, ainda não teve esse encontro. Não duvido nada que deve acontecer nos próximos dias, e assim, seria interessante porque é uma empresa gigantesca, a Arezzo. O Cruzeiro ainda busca patrocinadores. Não acho, por exemplo, que vai ser na camisa, eu acho bem difícil ser, porque já está muito cheio, né, os patrocinadores no Cruzeiro, mas, por exemplo, ainda tem várias outras marcas que o Cruzeiro pode vender para patrocinadores. Eu tenho certeza que pode haver um acordo bem interessante. Vale ressaltar também que, para você ter uma ideia, só a fortuna pessoal, de acordo com a Forbes, do Alexandre Birman, é algo na casa de 2 bilhões de reais. Então o cara é extremamente bem sucedido. A Arezzo também tem um valor de mercado gigantesco da família dele, e que assim, interessante, né, o Cruzeiro ter essa associação. Tem muitos cruzeirenses bem sucedidos aqui pelo país, por exemplo, o Alexandre Birman, eu acho que o Cruzeiro já tinha que ter procurado o cara. Seria cruzeirense de jeito, assim, tem um potencial financeiro enorme, uma marca que ele toma conta gigantesca. O Cruzeiro já tinha que ter uma aproximação bem maior com esses empresários, ainda mais alguns que não estão, no caso, em Belo Horizonte. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito disso, se você espera um patrocínio, será que na camisa, enfim, na placa, no jogo, enfim, estou curioso para saber aqui a sua opinião. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Vou deixar aqui na tela final 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre uma grana bem interessante chegando no Cruzeiro, de valor de cota de transmissão, quanto que o Cruzeiro vai receber pelo site ao tempo. Vai lá dar uma olhada. E também no vídeo de hoje, mais cedo, no caso de ontem de manhã, onde eu falo sobre o Elias e tudo mais, e dessa chegada do volante aqui ao Cruzeiro, tá? Vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!